Eu vou, espero que todos estejam bem. Hoje, aqui nesse vídeo, a gente vai falar da prática mágica do ato de devoção, que está dentro da teologia, dos ensinamentos teológicos. E este é um vídeo sobre a prática desse ato mágico devocional. O canal Babylon Brasil, ele tem o objetivo de falar, explicar magia. E uma das minhas preocupações foi sempre como, além do ensinamento intelectual, passar para as pessoas que assistem o canal como seria a prática mágica. Por quê? Porque o ensinamento intelectual sozinho em magia, ele não fica completo. Você só vai ter uma ideia daquilo que está sendo explicado a partir da prática. Então, sempre foi uma preocupação minha como fazer para transmitir a prática. E este vídeo é a minha primeira tentativa para conseguir passar os ensinamentos práticos. Então, eu pediria a vocês que depois do vídeo, de assistirem o vídeo, vocês pudessem opinar sobre se este método foi bom para vocês, se vocês compreenderam ou não a questão mágica na prática, tá bom? Então, vamos ao ato devocional. E o primeiro passo do ato devocional é a purificação. E Crowley, no Book 4, capítulo 13, ele nos diz o seguinte sobre a purificação. Antes de um rito, o primeiro dever do magista é se purificar. Purificar a si mesmo, purificar os instrumentos e purificar o local de trabalho, ou seja, o templo onde você vai fazer o rito. Em relação a purificar a si mesmo, ele fala dos banhos purificadores. Esses banhos purificadores, normalmente eles vão ser feitos, uma parte preliminar, um banho de sal grosso. Você pode usar também o bicarbonato, que também é muito bom. E esse banho de limpeza de sal grosso é dado do pescoço para baixo. E depois desse banho do sal grosso, você vai fazer o banho de ervas, as ervas correspondentes à divindade, ao espírito que você vai invocar, com o qual você vai trabalhar. E aí, isso tudo tem que ser feito de um jeito muito ritualístico, muito devocional. E aí o Crowley, ele nos dá uma frase que eu considero maravilhosa, que eu utilizo sempre nos meus banhos, que é uma frase em latim. Asperges-me, aí você dá o nome do Deus, e sopo, et mundabor, lavavis-me, et supernivim dealbabor. Isso significa, tu me purgarás com isopo, no caso Hecate, no meu caso, e eu ficarei limpa. Tu me lavarás e eu serei mais branca do que a neve. É muito legal, é uma frase bastante eficiente em termos de banho. Uma outra purificação que ele vai falar é em relação à comida, né? Então, os banhos, ele recomenda 3 dias antes do ritual você já começar a fazê-los. Eu trabalho com 7 dias antes do ritual, sempre, todos os dias. E em relação à comida, ele recomenda que você consagre o que você come ao Deus que você irá se devotar.
Essa consagração você pode fazer antes de consumir a refeição ou beber o líquido da refeição. E você fecha os olhos, se concentra, geralmente eu me concentro no ajna, né? E devoto aquele alimento e aquela bebida a me dar força física e espiritual para que o rito ocorra de forma correta, que eu possa alcançar a consecução. O Crowley, em Telema, eles fazem também o Will, que é muito bacana quando feito em conjunto, né? Uma pessoa diz, faz o que tu queres, será o todo da lei. O outro pergunta qual é a tua vontade e a pessoa responde, né? Consumir essa comida e essa bebida. O outro pergunta para que fim e o outro então responde para a realização da grande obra. É bem bacana, é mais ou menos assim que eles falam e é bem bonito quando feito em grupo. Vale muito a pena tentar. E aí então você tem os banhos ritualísticos, né? Você toma primeiro um banho com sal grosso, bicarbonato, do pescoço para baixo, e o banho de ervas dedicadas à divindade, da cabeça mesmo, banhando aqui o chakra, o Sahasrara para baixo, né? Com concentração, pedindo ao Deus para que se manifeste em você, para que te fortaleça, para que venha, atenda ao teu chamado. E se puder, acenda também uma velinha e um incenso durante o banho, ou seja, tudo aquilo que vier, que puder te trazer a sensação do sagrado. E aí ele vai para a purificação e consagração dos instrumentos. Ele diz que a purificação é pela água e a consagração é pelo fogo. Então, para a consagração pela água, eu uso água com sal grosso ou com bicarbonato, deixo ali mergulhados os objetos, invoco meu sagrado anjo guardião, meu Deus interno, né, para que faça junto comigo aquela limpeza. E quando, após 1, 2 horas, eu retiro do mergulho na água e vou então, seco e vou então fazer a consagração pelo fogo. A consagração pelo fogo, o Crowley fala no uso do óleo de abramelin ou de outro óleo consagrado. Como a minha deusa de devoção é Hecate, eu uso o óleo de Hecate, que eu mesma faço com as ervas da deusa. Mas você pode também consagrar com azeite extra virgem. E fora isso, né, eu também consagro ao ar através de um incenso, né, passando o perfume do incenso nos objetos. O Crowley recomenda que durante a consagração, ou seja, o uso do óleo, você fale a seguinte frase: Ascendate in nobis, nome do Deus. Ignem sui amoris et flammam aeterna caritatis. Acenda em mim, Hecate, no meu caso, o fogo do teu amor e a chama da eterna devoção. Esse é o significado da frase que o Crowley ensina. Depois disso, eu sempre faço regularmente uma meditação em frente ao altar, né, para poder concentrar a minha mente durante esses 7 dias. Depois desse passo, tem a contemplação,
que produz uma ligação espiritual com a divindade. É como se as duas energias começassem a se aproximar e a se reconhecer mutuamente. Para isso, eu uso imagens da divindade, sejam elas estátuas, imagens impressas no papel, ou imagens que eu mesma vai esculpir, que simbolizem para mim aquela divindade. Uma outra coisa que você pode utilizar na contemplação são os símbolos, né, da divindade. E aí na contemplação, e aí a gente tem a roda de Hecate ali, tá vendo? Aqui, a roda de Hecate, tem a lamparina, tem a chave, né, a pedra de Hecate, a pedra do meu sagrado anjo guardião. Você pode usar qualquer símbolo que tenha correspondência com o Deus ao qual você deseja se devotar, e aí você vai fazer a contemplação daquele objeto, de preferência olhar fixo, sem piscar. Quando o olho começa a lacrimejar e a ter uma ardência, eu fecho os olhos e imediatamente a imagem contraposta do objeto surge diante de meus olhos. É uma imagem de luz, uma imagem astral. Essa imagem astral você pode fazer para entrar no universo do Deus. Geralmente, o Deus, quando quer que você faça a viagem astral no universo dele, ele vai aparecer à porta dessa imagem luminosa e vai estender a mão convidando você a entrar. E ali dentro, então, ele vai guiar você, instruir você, comunicar muitas coisas interessantes dentro do próprio universo dele. Uma outra coisa que pode acontecer nessas contemplações são as visões astrais, nas quais o próprio Deus sai do mundo dele e se manifesta no seu mundo, trazendo-lhe imagens em movimento, histórias, mitos, que vão informar a você sobre ele, sobre as técnicas de como trabalhar com ele, né, e instruí-lo sobre a sua vida, comunicar coisas práticas, objetivas, não só para você usar no rito, mas também sobre o seu dia a dia. É muito interessante. E as outras, inclusive nessas visões astrais da contemplação, vocês não se espantem se o próprio Deus se, entre aspas, materializar na sua frente, entre você e o altar. É muito comum. Eles vêm e se manifestam para que nós possamos vê-los. É claro que a gente tem que treinar a nossa visão astral para isso. Quem não tem ainda esse dom desenvolvido deve começar práticas para desenvolver essa visão astral. E eu sempre recomendo o Tratak. Tratak é uma técnica simples para despertar seus dons para o astral, que é simplesmente você colocar uma vela no escuro na sua frente, olhar fixamente essa vela, e quando o olho não estiver aguentando mais, precisar piscar, você fecha e aí você vai para a sua experiência com as imagens. Essa experiência com as imagens, ela é muito importante, porque quem produz as nossas imagens é a alma, em conjunção com a imaginação. A gente chama de mitopoiese da alma. É a partir dessas imagens que a alma vai se comunicando conosco. Então, não pense em fantasia, ilusões, nada disso, esqueça isso. Você está trabalhando com magia dentro do mundo espiritual, dentro do universo da alma. Então,
qualquer imagem que ela lhe transmitir, imagem, som, perfume, qualquer coisa que se manifestar é fundamental. Anote no seu diário. E nos sonhos, muitas vezes o Deus se apresenta dentro de um determinado contexto específico que lhe comunica, solicita ou instrui sobre algo. Então, você vai perceber que esse é um sonho espiritual quando ele estiver presente. Acorde e anote no seu diário. Em relação aos instrumentos mágicos, o Crowley e o Regardie nos falam que os instrumentos são os meios que o mago utiliza para poder compreender a si mesmo e comungar com as partes invisíveis da sua própria natureza e do cosmos. Os objetos mágicos aumentam as faculdades criativas e incrementam a imaginação na educação da vontade. O objetivo dos objetos mágicos é promover um ímpeto irresistível na imaginação que seja capaz de elevar o ser do mago na direção apontada pelo tipo de cerimônia que ele está realizando e que está apontada pela natureza individual dos símbolos que ele está utilizando. Que símbolos são esses? Baqueta, velas, incenso, pedras, adaga, turíbulo, enfim, o hobby do magista, a capa, enfim, tudo aquilo que você for utilizar como utensílio do seu rito tem a ver com você e com a operação que você vai fazer. Então, o conjunto desses símbolos vai estimular, vai ser um potente estímulo à sua imaginação e à sua alma, tá? Por que que a imaginação é importante? Existem 3 forças fundamentais no rito mágico. Primeiro, o desejo. Segundo, a imaginação. E terceiro, a vontade. A imaginação é o ponto central e mais importante da operação. Porque a imaginação, ela vai educar o seu desejo e a sua vontade para a consecução do rito. O que significa a imaginação educar? A imaginação vai disciplinar o seu desejo, a sua vontade e direcioná-los para aquilo que você deseja concluir. É a imaginação que faz isso. Ela é uma faculdade muito importante em magia. Embora atualmente bastante desvalorizada pelo racionalismo, mas ela é fundamental. Não a deixe de lado. Não a desmereça. Então, imaginação, desejo e vontade devem estar alinhados no ato mágico. Então, para vocês verem a importância da imaginação, como ela concretiza, como ela traz para a matéria, ela integra nosso corpo material no ato mágico que você estiver fazendo. Então, às vezes, você está lá na cama e começa a ter desejos sexuais que geram imagens e geram uma vontade de manter uma relação sexual com alguém. E aí, o que que acontece? Imediatamente, através das imagens, o seu corpo começa a reagir àquela consecução. Então, os seus órgãos sexuais começam a pulsar, ficam túrgidos, começa bioquimicamente no seu sangue uma alteração, produzindo hormônios, neurotransmissores, impulsos nervosos são gerados, isso tudo pela imagem, até que você
chega então ao orgasmo, ao êxtase maior, né? E isso tudo é concretizado. Só é possível, todas essas alterações e o orgasmo, eles são só possíveis porque a imaginação trabalha para que eles aconteçam. E aí, no rito devocional, você vai perceber que ele tem um fundamento sexual muito importante. Ele é um treinamento também para a magia sexual. Porque ele vai representar uma união espiritual com aquela divindade. Do mesmo jeito que o sexo físico representa uma união física com o seu parceiro ou a sua parceira. Então, isso são correlações importantes para você manter na sua cabeça. Então, todo ato devocional, ele vai funcionar através da libido, da sua sexualidade. Você vai perceber que durante o ato de invocação da divindade, você vai ter a manifestação no seu corpo da libido. A sua genitália vai pulsar, vai ficar enturgecida, vai produzir secreções, né? Você vai ter sensações no abdômen, na altura do umbigo. Isso vai subir para o seu coração como uma ânsia, né? De consecução, de realização daquele orgasmo espiritual. E assim ele vai subindo até aqui o Sahasrara, a energia, até que você libera e você tem, então, o êxtase, o orgasmo da alma na união com esse Deus. O Crowley recomenda, e eu também acho muito bom, que você, durante a invocação, você se eleve até aquele estado e quando você estiver quase sem aguentar mais, quase tendo orgasmo, você pare, respire, saia da posição, vá tomar um copo d'água dentro do templo e você retorne novamente àquela manobra. E retorne, retorne, retorne até o desejo de união ser tão forte, mas tão forte que você não consiga mais deter a sua vontade. Então, esse é o ponto ideal para o ato de união com Deus. Então, é o que ele fala da invocação, né? Exalte-se ao máximo na oração. A mente deve ser exaltada em oração até perder a noção de si mesma. O intelecto, a razão desaparecem. Cada praticante deve construir sua invocação de modo a produzir o êxtase em si mesma. Essas orações, você pode usar as orações antigas, tradicionais desse Deus, que às vezes estão em árabe, estão em grego, estão em egípcio, né? Você pode fazer a invocação, inclusive na língua original em que essa invocação foi passada, né? As minhas orações a Hecate, elas são todas feitas em grego, a não ser quando eu trabalho as invocações teúrgicas a Hecate, que eu mesmo faço em relação à grande obra, que são maravilhosas e que atualmente, inclusive, ela me pede para fazer essa mesma invocação que eu construí sob fundamentos teúrgicos para ela. Funciona muito bem. Então, quando você for construir a invocação para esse Deus, você pode usar as orações originais dos tempos ancestrais, ou você pode construir a sua exaltando ao máximo as qualidades do Deus, exaltando ao máximo o desejo ardente e amor ardente que te levam à devoção e à necessidade de união com esse Deus.
Você pode também usar os nomes bárbaros referentes associados a esse Deus. Os nomes bárbaros, eles são muito interessantes, muito importantes e muito potentes. Por quê? Porque eles driblam o intelecto, eles não têm um significado intelectual. Eles trabalham com o som. Então, quando você os fala, o seu intelecto, o seu ego não consegue captá-los e eles vão, então, direto para outros estratos da existência. Quando eu falo eles vão direto, é porque eles não são alterados pela mente ou pelo ego. Então, eles são potentíssimos. É muito importante utilizá-los nas invocações. O Crowley diz que você pode dançar para o Deus, e isso leva a um êxtase fantástico, um êxtase sexual fantástico. Essas danças, né, serpentinas, circulares, né, as danças de acasalamento com Deus, de atração da energia, né, quando você produz o belo através dos gestos para atrair, seduzir aquele Deus. Também elaborar gestos próprios ao Deus. Então, a maioria dos deuses tem ritualística com gestos que você faz que são próprios a ele, né? Procure por essas associações. Ou então, se você não encontrar os gestos que representam próprios desse Deus, você pode usar associações com os elementos. Né? A partir dos elementos você constrói seus gestos, elementos, pedras. Você pode construir todo um gestual representativo daquele Deus. Eu tenho certeza que ele vai gostar muito. A invocação construída, diz o Crowley, deve produzir um clímax, um drama que culmina em êxtase orgasmático interno. Você vai sentir essa energia de êxtase da sua genitália até o topo da sua cabeça. E aí você se lança. O Crowley diz que há a produção de um espasmo espiritual. E esse espasmo espiritual, ele é representado no nosso corpo como um espasmo do próprio orgasmo, o ápice. Refaça a invocação quantas vezes forem necessárias, diz o Crowley, até não conseguir mais controlar o processo e se dissolver em êxtase. E aí o Crowley também nos diz o seguinte: o magista deve se dedicar integralmente à invocação e devoção a um único Deus. Isto irá equilibrá-lo e aperfeiçoá-lo. E assim que ele se aproximar do seu próprio equilíbrio e perfeição, ele vai dispensar todos os outros deuses e todos os outros ritos, inclusive evocações. Pois aquele Deus, alinhado verticalmente com ele, com a energia dele, cumpre suas necessidades e passa a ser seu caminho em relação à grande obra. E aí a gente tem que conversar um pouquinho sobre essa questão da devoção a um único Deus. E quando a gente fala em dedicação e devoção a um único Deus, a gente está falando de um Deus para todo o seu caminho mágico. Isso é muito importante, porque esse Deus vai se tornar um instrutor para você, um orientador e especialmente um protetor. Ele não vai permitir que nada de mal lhe aconteça. Agora, não tenha receio de ficar restrito a um único Deus, como se fosse uma restrição. Na verdade, isso não acontecerá. Com a prática, a progressão da prática contínua, num ritmo contínuo, escolha sempre o mesmo horário, sempre os mesmos gestos, os mesmos banhos, para que haja ritmo no seu ato devocional.
E aí, com a progressão desse treino, o que acontece, eu posso atestar isso na minha prática e dizer a vocês que é uma realidade objetiva. O próprio Deus da sua devoção vai lhe acrescentar, vai lhe trazer outras divindades, outros espíritos, anjos, arcanjos, demônios. Ele vai providenciar para você uma constelação divina. Uma constelação divina. Diversos deuses vão se aproximar, né, e vir participar com você do seu trabalho. Por exemplo, num dos meus últimos atos de devoção a Hecate, ela me trouxe duas outras deusas. Me trouxe Cibele, me trouxe Selene, me trouxe alguns outros espíritos, anjos e arcanjos, que atualmente eu também estou utilizando. E compondo junto com ele, agora, a elaboração dos meus ritos a Hecate. Porque um dos meus objetivos é construir um sistema teúrgico para Hecate, onde os rituais de banimento vão utilizar a simbologia dela, invocações, atos mágicos, goécia, tudo remetendo à simbologia de Hecate. E quem sabe um dia eu consiga construir, então, através dessas práticas, inclusive rituais de iniciação a Hecate. Então, esse foi um grande pedido que a deusa me fez. E eu tomei com ela, dei para ela o meu juramento de que eu ia cumprir isso até o final da minha vida. Então, para isso, eu tive que me isolar, me retirar dos grupos dos quais eu fazia parte e começar a trabalhar sozinha, porque isso exige de mim prática e estudos intensos. Então, não se preocupem em ficar restritos a um só Deus. Ele vai trazer a vocês uma constelação divina, única, individual, intransferível. É sua. O magista, então, junto com seu Deus, vai estruturar seu próprio universo pessoal e estabelece sua própria órbita, sem absolutamente nenhuma interferência ou obstáculos. Ele é o centro, ele passa a ser o centro do seu próprio universo celeste, universo construído especificamente para ele. Ninguém mais vai ter um universo divino, celestial, como o seu. Cada um tem o seu específico. E isso é muito belo, isso é muito emocionante, você observar a constelação espiritual da sua vida, o que vai dar a você poder, conhecimento e uma série de recursos. É belíssimo, é belíssimo. E aí, claro, conforme você segue nesse caminho, você adquire grandes responsabilidades, porque você tem uma relação forte com o Deus central da sua devoção e depois você estabelece relação com esses outros deuses que ele lhe traz, com os espíritos, os demônios, os anjos, os arcanjos, tudo o que ele lhe trouxer. Porque você está estabelecendo relação com eles e você é responsável por aquele vínculo, por alimentar a presença desses seres na sua vida. Já que você é o Senhor do universo, então você tem que alimentar, né, os seus súditos. Por que eu falei súditos? Porque a relação do ato de invocação não é uma relação de subjugação sua ao Deus. É um ato de relação, de companheirismo, de colaboração mútua, de amizade. Tá bom? E aí a gente pode falar do círculo também.
Eu não uso círculos físicos para os meus atos devocionais. Eu os fabrico e estabeleço astralmente. Mas, atualmente, por exemplo, eu estou construindo um círculo mágico para Hecate, com os nomes inefáveis, enfim, com várias simbologias, e estou construindo triângulo para manifestação dos espíritos com os nomes dentro do universo hecatino. Então, uma das minhas próximas práticas será fazer o ritual de Goécia com os elementos hecatinos, tá? Mas, normalmente, eu defumo meu templo, eu faço meus próprios defumadores com as ervas de Hecate que me interessam utilizar, e defumo meu templo. Faço muito RMP, porque o RMP, além de ser um excelente banimento, ele é objetivo e ele produz imagens que você tem que forçar, ajudam a você a treinar a sua visão astral. Então eu gosto muito do RMP. Mas você pode construir seu círculo mágico nos parâmetros convencionais. Existem vários círculos mágicos, né, dentro das áreas mágicas. O Crowley mesmo, no Book For, apresenta vários círculos interessantes e que são extremamente poderosos, funcionam muito. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do altar. Vou puxar um pouquinho para cá para vocês verem melhor meu altar. Bom, este meu altar, ele foi feito de improviso, ele não foi pensado. Por quê? O que acontece às vezes com a gente? Às vezes, quando um Deus quer entrar em contato conosco, ele vai se apresentar, independente de você invocá-lo ou não. Então, ele vai aparecer pelos sonhos, ele vai se manifestar na sua frente, ele vai começar a se comunicar através da sua mente. E, por vezes, a energia desses deuses, ela é muito, muito forte, muito intensa. E então, eu, como sou médica, sempre tomo muito cuidado com o meu corpo físico. Então, quando a energia está muito intensa, é possível que, mesmo sem querer, o potencial intenso dessa energia possa alterar seu corpo físico, como, por exemplo, pressão alta, diabetes, insônia e outras pequenas questões físicas que não são interessantes para você. Você tem que preservar o seu corpo físico. Sem seu corpo físico não é possível fazer magia. Então eu preservo bastante. E aí o que me aconteceu? Na verdade, eu não invoquei Hecate. Hecate me invocou. Ela começou a aparecer espontaneamente nos meus sonhos, na minha frente, na minha mente, me trazer seus símbolos e me convidando para essa relação que sempre foi desde o início muito forte. Então chegou um ponto, eu ainda não tinha construído altar nenhum para ela, mas chegou um ponto que a energia ficou contínua. E dia, noite, e aquela energia forte, intensa dentro de mim. Então, eu fui obrigada a pegar um móvel da minha decoração, colocar aqui nesse quarto, colocar as coisas para a deusa e começar a refletir a energia dela no altar, para que a energia dela pudesse ser dividida entre meu corpo
e o próprio altar, né? Isso facilita o processo quando a energia está muito intensa. Então eu peguei esse móvel da minha decoração e comecei a montar aos poucos o altar. O meu altar, ele está sempre em movimento, dependendo do trabalho que eu precise fazer. Então, eu posso tirar ou colocar novos objetos, posso redimensionar o altar, posso reposicionar os objetos conforme a necessidade do rito que eu vá fazer. Mas o altar, ele tem que estar sempre muito limpo e sempre consagrado, tanto o altar quanto os objetos. Então, de mês a mês, eu faço a limpeza dos objetos, a limpeza do altar, limpeza mágica, e os consagro, conforme já falei para vocês. A disposição total deles tem que representar para você uma harmonia, um equilíbrio, uma riqueza de detalhes, porque cada objeto que está aqui presente, inclusive velas, incenso, tudo mais, é uma representação de alguma instância minha, que sou a magista, ou no caso a bruxa, né? Para mim não existe muita diferença entre magia e bruxaria, são linhas diferentes, claro, mas como eu tenho uma base mágica muito bem fundamentada, para mim eu acabo unindo o conhecimento mágico com o conhecimento da bruxaria. Então eu faço uma síntese e dá super certo, né? Porque a magia complementa coisas que a bruxaria não tem e a bruxaria complementa coisas que a magia não me disponibiliza. Então é muito legal essa união desses dois caminhos, eu amo. Bom, então vamos lá. O altar, ele deve ter um centro. Então, deixa eu ver se eu consigo uma posição melhor para vocês verem. Desculpa. Então, o altar tem aqui o seu centro. Tá vendo? Tá dando para ver? Esse é o centro do altar. Aqui está uma imagem de Hecate. Essa imagem de Hecate representa Hecate como a Anima Mundi. Aqui eu tenho a pedra do meu sagrado anjo guardião. Eu sempre incluo o meu sagrado anjo guardião em todos os ritos que eu faço. Aqui temos a pedra de Hecate, que eu também coloco. Aqui temos a chave de Hecate, com as 3 cores de Hecate representadas em fitas. Aqui eu tenho as libações do lado da estátua, uma libação, cada libação representa aí um elemento, um alimento para Hecate. E pode ser vinho, pode ser água, azeite, mel. Isso vai depender das associações com o Deus que você vai invocar, né? Tenho aqui a oferenda a Hecate, que eu sempre deixo no meu altar, que representa o alimento da terra, que atrai a energia de Hecate. Aqui eu tenho os alimentos para o meu sagrado anjo guardião, designados por ele. E para quem não tem ainda uma noção dos alimentos do seu sagrado anjo guardião, recomenda-se normalmente grãos, arroz, feijão branco, o mel, o leite,
o açúcar. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma libação para o meu sagrado anjo guardião, que é composta de leite, mel e canela, que ele mesmo me recomendou. Aqui, desse lado direito, nós temos a minha panela de bruxa, onde eu deposito as minhas ervas para queimar e para fazer incenso. Essas ervas, gente, eu geralmente aproveito as ervas